Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 20 de março. Ministro Luiz Henrique Mandetta diz que sistema de saúde pode entrar em colapso em abril por causa do coronavírus e que a crise pode ir até agosto, mas ressalta que o governo atua para diminuir os efeitos da Covid-19. Você vai ver também na edição de hoje. Senado Federal faz primeira votação virtual em quase 200 anos de história e aprova estado de calamidade pública. Cidades ampliam restrições por causa da doença e recomendam que as pessoas permaneçam em casa. STJ decide que donos de imóvel atingido por avião que levava o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vão ser indenizados. O Supremo Tribunal Federal decidiu manter o serviço de atendimento telefônico para informações processuais, em razão das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus adotadas pela Corte. O atendimento presencial ao público na Central do Cidadão do Supremo está suspenso temporariamente. O atendimento por telefone é de meio-dia às 7 da noite. O protocolo do Judiciário do Tribunal continua funcionando, mas como medida de prevenção recomenda-se o uso prioritário do peticionamento eletrônico. Os formulários de atendimento ao advogado e da Central do Cidadão também estão disponíveis para os esclarecimentos necessários. Em tempos de pandemia e isolamento social, é preciso tomar cuidado também com a saúde mental. E para falar desse assunto, o Jornal da Justiça recebe Juliana Gebrim, psicóloga clínica e neuropsicóloga. Boa noite, Juliana, tudo bem? Boa noite a todos aqui da TV Justiça, sejam todos bem-vindos. Vamos falar então de ansiedade. Como eu disse, em tempos de pandemia, coronavírus, não se fala em outra coisa. Ansiedade nesses tempos. Fica pior ainda? Perfeito, Cristiano. O que acontece? Esse quadro atual, nessa crise que a gente está tendo na saúde, ele favorece o aparecimento de quadros de ansiedade, de angústia, de depressão, de tristeza, As pessoas, elas estão olhando as ruas estão vazias, isso cria uma sensação também de vazio, Mas o mais importante nisso tudo são os excessos de informações. Existe um nome para isso, o nome disso é infodemia, quando a gente recebe informações ou fake news ou wrong news, que são informações erradas a respeito dessas doenças, E aí isso começa a causar um pânico nas pessoas. Então, o importante é você filtrar, não ficar atualizando muito, porque esse fator exacerba os graus de ansiedade nesse momento. E o Brasil é um país de ansiosos, É um país de ansiosos. O Brasil é o primeiro lugar no mundo na questão da ansiedade, a gente bate recorde, O importante agora é você não focar na doença e não ficar atualizando o tempo inteiro o material associado a essa pandemia. Você atualiza uma vez por dia, 2 vezes por dia, porque o importante agora para diminuir a ansiedade nesse momento é você focar na saúde. O que você pode fazer para você não disseminar, para você não ser ali um vetor e para você se acalmar. Foco na saúde, não na doença, para não causar pânico na gente. As pessoas estavam acostumadas a ir ao trabalho, levar as crianças, levar os filhos à escola, a ter uma vida social. Perfeito. Agora estão isoladas. Isso por si só o isolamento já é prejudicial à saúde mental da pessoa? Sim, o isolamento, ele favorece o aparecimento dessas questões ou até exacerbar algumas que as pessoas já tinham. A pessoa já poderia ter um quadro ansioso ou de depressão, ou de melancolia, e isso ficar exacerbado. Só que a gente tem que diferenciar o isolamento físico, Cristiano, e o isolamento emocional. O momento é de isolamento físico, mas ao mesmo tempo em que as redes sociais, essas informações, elas são vilãs, elas podem nesse momento também favorecer, a questão do contato, você com idosos, com familiares, com pessoas que estão fora do Brasil. Então, isso pode ajudar essas questões. A gente tem 2 caminhos nesse momento. Ou você sucumbe à questão das emoções de angústia, ou você tem aquilo que a gente chama em psicologia
de adaptação criativa, que é justamente o que os italianos estão fazendo, né? Eles arrumam um horário para eles cantarem, né? E você arrumar formas... Atividades. Formas diferentes ali para você ter a rotina, sim, que a rotina é importante até para a diminuição da ansiedade, e você ter formas criativas para lidar com esse momento tão crítico que vai passar, gente. Esse momento vai passar, vocês podem escrever. E o povo brasileiro, assim como o povo italiano, é um povo caloroso, de muito contato físico, isso, né? De muita sociabilidade. Abraça, beija, né? E para nós, mão. então, é um pouco pior, um pouco mais complicada, difícil, né? Fica mais engessado, né? Agora, dentro de casa, lá no isolamento, além desse contato virtual com os parentes, com os pais mais velhos, com as pessoas mais velhas, o que fazer para que isso não caia sobre a pessoa esse mal, assim, esse isolamento, se sentir isolado? Estar ali com a família, com os filhos, o que fazer no dia a dia? O importante é você ressaltar para as pessoas, principalmente as pessoas idosas, Cristiano, elas sentem muito isso, e eu estou vendo casos em consultório até das pessoas estarem se sentindo rejeitadas por conta disso. É um exercício de empatia você se isolar nesse momento, né? Um show de empatia, você estar ali se prevenindo e mostrar de uma forma clara que, ao não ter o contato, você está, na realidade, ajudando a saúde daquela pessoa. Você está cuidando dela e não rejeitando. Atividade física agora é importante? Importantíssimo. Você manter o sono, bem, atividade física, alimentação, essas questões básicas da saúde humana, elas têm que ficar assim zeradas para a gente ficar aí firme na luta do coronavírus, né? Lembrando que sensações ruins também podem baixar a imunidade da pessoa e torná-la mais suscetível a questões de doenças. Obrigado, Juliana, pela Muito entrevista obrigada, aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que donos de imóvel atingido por avião que levava o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, vão ser indenizados. O acidente aéreo que matou Eduardo Campos e outras 6 pessoas aconteceu em 2014, na cidade de Santos, em São Paulo. O jatinho, em que estava o então candidato à presidência da República, caiu em uma área residencial e atingiu várias casas. 2 empresários foram condenados pela Justiça Paulista a pagar indenização por danos materiais de R$ 113 mil aos 4 proprietários de um dos imóveis atingidos, além de reparação de danos morais no valor de R$ 10 mil para cada um. Os empresários recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, mas a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, disse que, após extensa análise das provas, as instâncias ordinárias concluíram que os empresários eram, pelo menos, exploradores da aeronave, o que justifica a responsabilização. Com base nisso, a terceira turma do STJ rejeitou o recurso. No próximo bloco, a Justiça não para. Mato Grosso faz um esforço para julgar o maior número de processos, mesmo com o coronavírus. Voltamos em 2 minutos. Justiça, para mim, eu acho quando você é justo, independente da classe alta, baixa, média ou não, é quando você vai pelo certo. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que metas e outras obrigações impostas a revendedor caracterizam relação de distribuição. Entenda melhor na reportagem de Marina Campos. A terceira turma do STJ negou um recurso da IOC Alimentos que negava a relação de distribuição com a broker distribuidora e comércio. A broker entrou com ação de reparação de danos materiais e compensação por danos morais por causa do rompimento unilateral e sem notificação prévia de contrato de distribuição com a IOC. Mesmo sem a assinatura formal de um contrato, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais ficou comprovado que a broker atuava como distribuidora da IOC na região metropolitana de Belo Horizonte durante o período de 2003 a 2007. O TJ de Minas condenou a IOC a pagar indenização relativa ao lucro que a broker teria durante o prazo de 90 dias do aviso prévio não concedido. A IOC recorreu ao STJ e alegou que a broker apenas fazia a revenda dos produtos. Mas a ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, destacou, entre outras coisas, que não se tratava de uma mera compra e venda de produtos, já que eram impostas à broker obrigações como captação de clientela, metas de vendas e impossibilidade de comercialização de produtos semelhantes ou concorrentes,
e treinamentos para vendedores. Por isso, a ministra afirmou que há vínculo de distribuição, mas ressaltou que a decisão define apenas a relação comercial entre as empresas e não implica nas discussões sobre cláusulas contratuais ou reexame de fatos e provas dos autos. Em Mato Grosso, o judiciário adota medidas para julgar o maior número de processos. Pense no trâmite dos processos judiciais como um grande rio. No meio desse rio, surge então uma barragem que começa a represar o curso d'água. Forma-se então um grande lago. As comportas desta barragem são então abertas, num fluxo constante, porém inferior ao volume de água que chega. O resultado é que o lago só aumenta e aumenta e aumenta de tamanho. Para equilibrar esse sistema, é necessário aumentar a vazão, fazendo com que aos poucos a represa vá diminuindo até que suma por completo e o fluxo do rio seja completamente restabelecido. E é justamente isso o que o TJMT vem fazendo ano a ano em Mato Grosso, reduzindo os estoques de processos, tornando a justiça mais rápida. A administração, ela traça estratégias, né? Essas estratégias são repassadas aos magistrados, aos servidores, né? Foram feitas campanhas para julgamento de processo, campanhas para baixa de processos também. E, além disso, o corregedor tem se aproximado muito das unidades, né? Ele esteve presente em todos os polos. E olha que o volume de processos novos tem aumentado ano a ano, o que torna o desafio de eliminar os estoques de processos ainda mais difícil, mas não impossível. Modernas ferramentas têm sido utilizadas, tanto tecnológicas quanto procedimentais. O nosso desafio é fazer mais com o mesmo recurso que nós temos. E para isso a gente tem utilizado a tecnologia, temos utilizado a gestão, temos utilizado o compartilhamento de boas práticas e conseguir alcançar aquilo que a gente considera celeridade processual. Um projeto na Paraíba busca ressocializar e profissionalizar reeducandos de uma penitenciária da região. Em João Pessoa, na Paraíba, reeducandos da Penitenciária de Segurança Máxima Criminalista Geraldo Beltrão são os protagonistas da fábrica Escola de Gesso 3D Esperança Viva, instalada na unidade prisional. O resultado são peças que transformam ambientes, criando detalhes em paredes, tetos, cobogós e até jarros. O preço acessível de apenas R$ 18,00 o metro quadrado também tem atraído muitos clientes. Para mim foi uma novidade, né? Eu nunca tinha trabalhado com revestimentos de gesso 3D ou com revestimento de cerâmica também, que eu aprendi. Curso também de pintura, foram várias novidades no tempo que eu passei, estou passando preso aqui no presídio. A minha estadia aqui nessa instituição foi um tempo de aprendizado. Tanto conclusão de estudo, eu concluí meus estudos aqui, a maioria deles, né? Entrei até no médio. E agora entrei na ressocialização através da fábrica de gesso e de outros afazeres aqui dentro. E pretendo lá fora prosseguir esse mesmo caminho, que já é um meio de ganho para a família, né? O projeto de ressocialização, que existe desde 2018, teve início através de uma parceria entre o TJPB por meio do primeiro Juizado Especial Regional Misto de Mangabeira com a Fundação Cidade Viva. Estão se profissionalizando, na verdade, né? Trazendo, eles têm um percentual do produto vendido que reverte para uma conta para os familiares. Isso tudo gerenciado também pelo Conselho da Comunidade e traz com que eles, quando saírem, né, saiam com a profissão. Segundo João Rosas, gerente executivo de ressocialização, a iniciativa tem favorecido a diminuição da reincidência criminal por meio do empreendedorismo. O grande diferencial hoje da fábrica de gesso Esperança Viva é a questão do empreendedorismo, né? Então é algo que nós trouxemos aqui para dentro com perspectiva de que eles aprendendo essa profissão possam sair, né, e ter dupla possibilidade de emprego, tanto no campo, né, formal, quanto eles mesmos desenvolverem o seu próprio negócio em suas residências. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, autorizou hoje as varas da infância e da juventude a realizarem audiências concentradas de forma virtual. A medida foi adotada em razão da pandemia do novo coronavírus.
Um provimento do CNJ determina que o juiz da Vara da Infância e da Juventude deve realizar em abril e em outubro as chamadas audiências concentradas. Mas como as modalidades de trabalho presencial estão suspensas temporariamente até o dia 30 de abril, o corregedor autorizou as audiências de forma remota. Daqui a pouco, as últimas informações sobre o coronavírus no Brasil. O governo prevê cenário crítico até agosto, mas faz esforço para combater a doença. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. No Rio Grande do Sul, o Núcleo da Paz, do Tribunal Gaúcho, está aplicando o método da justiça restaurativa para mediar conflitos entre idosos. A justiça restaurativa é mais ampla do que se imagina, pois ela também atua na prevenção de conflitos. Em instantes. Justiça é igualdade, né? De igualdade de direitos iguais a todos. O Superior Tribunal de Justiça ampliou para 30 de abril a suspensão dos prazos e o cancelamento das sessões presenciais de julgamento da Corte. A resolução do STJ, com os novos prazos ampliados para auxiliar na contenção da pandemia do coronavírus, sairá na próxima segunda-feira, dia 23. Preocupados com o avanço da Covid-19, autoridades ampliam medidas para a contenção do vírus. Veja na reportagem de Fernanda Porto. Milhares de lojas da capital do país estão assim, fechadas. Ontem, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, publicou um novo decreto determinando o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, com exceção para supermercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis e clínicas médicas. Também foi prorrogado o fechamento de escolas até o dia 5 de abril. Parques, shoppings, cinemas, teatros, museus, faculdades, clubes, boates, cartórios, academias e feiras já estavam fechados. O governo do Distrito Federal mandou ainda uma carta ao embaixador da China no Brasil pedindo orientações para conter a pandemia. Já em São Paulo, hoje foi decretado o estado de calamidade pública. O governo do estado e a prefeitura anunciaram que a medida será publicada no Diário Oficial de amanhã. Isso significa que a compra de itens essenciais será feita sem licitação. E todos os 102 parques serão fechados a partir de amanhã até o dia 30 de março. Hoje também foi o primeiro dia do fechamento do comércio considerado não essencial em São Paulo. Somente lojas do ramo de alimentação, feiras livres, postos de combustíveis, distribuidores de água e gás, além de restaurantes e bares podem funcionar. Mas bares e restaurantes devem colocar as mesas respeitando o limite de 1 metro de distância. Quem não respeitar a ordem pode ter a licença de funcionamento cassada. A campanha de vacinação contra a gripe comum será antecipada, com apoio das farmácias, que começam a vender álcool gel a preço de custo. A Prefeitura da capital paulista informou ainda que 2.000 leitos serão instalados nos estádios do Pacaembu e Anhembi para tratar casos leves da Covid-19. No Rio de Janeiro, a partir de amanhã, a Polícia Militar irá fazer barreiras no transporte público para a passagem apenas de profissionais que não podem parar as atividades. A Prefeitura proibiu ainda a circulação do BRT neste fim de semana. O governo do estado anunciou que bares e restaurantes podem funcionar, mas com apenas 30% da capacidade. O serviço de entrega está liberado e foi determinado o limite de compra de 5 unidades de álcool gel, uma caixa de máscaras e luvas por pessoa. Depois de aprovado no Senado o decreto de estado de calamidade pública por causa da pandemia de coronavírus, já está em vigor. O repórter Leandro Souza detalha os efeitos dessa medida e ainda atualiza para a gente os últimos números da doença aqui no Brasil. Boa noite, Leandro. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos que nos assistem. O governo do estado de São Paulo confirmou hoje mais 4 mortes
provocadas pela Covid-19. São 3 homens de 70, 80 e 93 anos e uma mulher de 83 anos. Todos eles apresentavam comorbidades, que é a junção de outras doenças, como hipertensão e diabetes, por exemplo. Com isso, já são 11 mortes confirmadas em função do coronavírus aqui no Brasil. São 9 em São Paulo e outras 2 no estado do Rio de Janeiro. Até às 5h30 da tarde de hoje, as secretarias de saúde dos estados haviam confirmado 904 casos da doença no território brasileiro, em 24 estados mais o Distrito Federal. O que significa dizer que em apenas 2 estados, no Maranhão e em Roraima, não foram registrados casos da doença. E hoje pela manhã, numa sessão inédita, os senadores aprovaram o pedido feito pelo governo para a decretação do estado de calamidade pública. Acompanhe na reportagem. Senhoras e senhores, declaro aberta a sessão. Pela primeira vez em 196 anos de história, a sessão do Senado foi assim, diante de monitores e com os protagonistas bem longe dali. A votação virtual ocorreu numa sala do subsolo e foi comandada pelo vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Por unanimidade, os 75 senadores que participaram da votação remota aprovaram o decreto que estabelece estado de calamidade pública no Brasil diante da crise do coronavírus. 3 senadores já foram diagnosticados com a doença. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, e Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, não participaram da sessão. Já o senador Prisco Bezerra, do PDT do Ceará, último a receber o resultado positivo para a Covid-19, votou na sessão online. Segundo o senador Anastasia, outras sessões virtuais podem ser realizadas. Nós temos as 2 opções, a votação presencial e a votação virtual. A votação virtual se dá nos temas de caráter urgente, aqueles que não podem aguardar o final desse processo de pandemia que estamos vivendo e das medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Então, todos os temas urgentes de interesse da nação, no momento que não haja possibilidade do quórum físico, nós teremos o plenário virtual funcionando. Com o decreto que reconhece o estado de calamidade pública já em vigor, o governo federal fica autorizado a aumentar o gasto público. Assim, o Poder Executivo vai poder ultrapassar o limite de 124 bilhões de reais de déficit primário projetado para este ano, sem descumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O dinheiro deverá ser aplicado em programas de combate ao novo coronavírus no Brasil. E hoje pela manhã, quando deixava o Palácio da Alvorada para ir até o Palácio do Planalto iniciar o dia de trabalho, o presidente Jair Bolsonaro parou para falar com jornalistas e comentou principalmente as medidas adotadas pelo Poder Executivo no que diz respeito ao fechamento de fronteira e à restrição para a entrada de estrangeiros por via aérea provenientes de alguns países. Acompanhe. Na saída do Palácio da Alvorada logo cedo, o presidente Jair Bolsonaro parou para cumprimentar apoiadores e falou com jornalistas. Questionado sobre o decreto que fechou as fronteiras com países da América do Sul, com exceção do Uruguai, o presidente afirmou que a decisão foi tomada após contato com os chefes de Estado dos países afetados e reconheceu que há dificuldade em controlar as fronteiras com o Uruguai, que é separado do Brasil por uma linha imaginária. O Brasil também restringiu a entrada de estrangeiros em voos internacionais por 30 dias. A medida passa a valer a partir da próxima segunda-feira e atinge passageiros de outras nacionalidades, vindos de países como China, Japão, Austrália e membros da União Europeia. O presidente foi questionado por manter aberto o caminho para outros locais afetados pela doença, como os Estados Unidos, que já registraram mais de 100 mortes pela Covid-19. Está numa situação semelhante à nossa, né? Não é privilegiar esse ou aquele país. Não há, no meu entender, esse aumento que está sendo falado por aí. Mais tarde, em uma videoconferência com empresários, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que deve adotar medidas para transferir ao governo federal o controle das estradas, muitas delas fechadas por decisões dos governos dos estados. Estamos em contato com os secretários de Estado também para definirmos a questão do direito de ir e vir, do fechamento ou não de rodovias, bem como aeroportos. Em grande parte, a Constituição garante a nós essa responsabilidade. Então, estamos acertando para que
um Estado não haja diferente dos outros e que não bote em colapso o setor produtivo. Na mesma reunião, o ministro Luiz Henrique Mandetta reconheceu que a capacidade de atendimento do sistema de saúde é limitada e que a previsão é de um colapso em pouco tempo. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar, nós temos aí 30 dias para que a gente resiste razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, aonde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Então a gente está modelando, e eu tenho trabalhado com o ministro Braga Neto, com o ministro da Economia, sob comando do presidente, para ver se trabalhamos com algumas interrupções, algumas caminhando um pouco, parando um pouco, segurando o máximo dos idosos, que são eles que levam o colapso do sistema, protegendo ao máximo, isolando literalmente. E a pandemia do novo coronavírus já começa a produzir efeitos negativos na atividade econômica aqui no Brasil. O Ministério da Economia divulgou hoje um relatório revendo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, inicialmente projetado em 2,1%, e agora, segundo o próprio governo, não deve passar de 0,02%, praticamente zero. Hoje pela manhã também, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, onde comentou que está em casa e não tem contato nem com a filha, nem com a secretária, mas deve fazer o teste para identificação do novo coronavírus em breve. Ele só não faz agora porque ele poderia dar negativo. A gente lembra que o presidente do Supremo teve contato com o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que nesta semana deu resultado positivo para o teste do novo coronavírus. O presidente do Supremo também comentou que, embora os prazos processuais estejam suspensos, as demandas mais urgentes, como pedidos de liminares, estão sendo analisadas pelo Judiciário. Cristiano. Obrigado, Leandro. Boa noite. O Jornal da Justiça de hoje termina aqui. Mas não se esqueça, mande o seu recado ou sugestão ou até mesmo para a nossa reportagem. Nosso WhatsApp é 61992606116. Uma ótima noite para você. Thank you.